programa Gestão em Foco. Encerramos o bloco anterior discutindo, refletindo um pouco sobre o Estado, e é isso que voltamos neste bloco para compreender a dimensão do Estado, né? Estávamos falando aqui sobre as suas prerrogativas, o seu funcionamento, mas até que ponto, né? O que deve fazer o Estado por nós? Quais são as obrigações dele, quais são as nossas, quais são a dos outros grupos de interesse? Que dimensão é essa, esse Estado que às vezes parece ser tão gigantesco, com tantas coisas, às vezes parece ser tão viciado? De fato nós tivemos um crescimento do Estado no século XX, devido às transformações sociais. Crescimento de responsabilidades, que o senhor explicou lá no primeiro bloco, né? Então, o Estado tornou-se um órgão muito grande na sociedade. Aliás, isso foi previsto pelo Weber. O Weber falava isso no final do século XIX, que isso iria acontecer. E, de fato, ele tornou-se grande. E o mercado, que era grande no século XIX, ficou pequeno. Ou perdeu aquela força de uma espécie de filosofia pública de condução da sociedade. Ele perdeu esse papel. Ele continua forte, mas ele perdeu em grande parte isso. Os seus interesses conduziam a sociedade? Sim, porque a ideia era deixar a liberdade maior para os cidadãos e suas organizações, e o Estado era uma coisa assim minúscula, né, que não existiam políticas públicas no sentido que nós temos hoje. Ou seja, o cidadão vai buscar as suas condições de vida, a sua sobrevivência. Era a promessa da Revolução Industrial. Aquela promessa teve o seu auge no século XIX. Quando chegou o século XX, começaram a aparecer os grandes defeitos dessa grande promessa, né? As lacunas, os grandes bolsões de pobreza, né? Quer dizer, houve uma mudança significativa quando o modelo de mercado se instalou como dominante. Aliás, o modelo de mercado sempre existiu na história da humanidade, só que ele tinha um papel pequeno. Lá, o Aristóteles, por exemplo, dizia que ele nunca ia ser majoritário, dominante. Ele dizia que se o mercado dominar, vai ser impossível ter amigos, e vai ter uma ansiedade muito grande. Essas duas coisas não dá, né? Ele era contra, né? Mas aconteceu, historicamente aconteceu, que o mercado se tornou dominante, mas por um período relativamente curto, né? E aí então apareceu o Estado, cresceu muito o seu papel, e com a história do Estado grande, que é a partir da década de 30, começa, por exemplo, no caso do Brasil, as leis trabalhistas, começa a industrialização do país, as pessoas saem do interior, vão morar em cidades, começa a aparecer problemas urbanos, coisas que não se conhecia, né? A história da urbanização no Brasil é diferente de outros países. Em outros países, basicamente, ocorreu pela industrialização. Aqui nós temos histórias de urbanização que não estão necessariamente ligadas ao processo de urbanização, de industrialização. Mas nos países desenvolvidos atuais, foi mais ou menos isso que aconteceu. A América Latina toda tem um padrão mais ou menos parecido de ajuntamentos urbanos. Então aparece novo tipo de problema. As pessoas não trabalham mais no campo, não é mais uma família que tem um cabeça, e as regras de condução da produção, né, passam para dentro de empresas, as pessoas passam a viver dentro de organizações que são industriais e tem uma estrutura de mando lá dentro dessas organizações. Elas vivem como cidadãos dentro de uma estrutura de lei privada, né? Então começa um outro mundo, é um mundo totalmente novo que se desdobra a partir dali, e o Estado toma essas proporções, vai criar uma infraestrutura para responder a isso. E ele consegue equilibrar esses interesses? Ele não consegue, ele começa a aparecer também agora os defeitos dessas duas entidades. E aí aparece o que nós hoje chamamos de terceiro setor, que é um conjunto de organizações que nós chamamos de terceiro setor porque elas não são nem caracteristicamente mercado, nem caracteristicamente Estado. Elas têm, em geral, elas têm atividades parecidas com a iniciativa privada, elas são particulares, né? Elas são privadas, mas elas trabalham geralmente com projetos sociais, que são voltados para o bem comum, e se valem de recursos tanto públicos quanto privados. Vão buscar recursos na esfera pública, por exemplo, sindicatos, né? Associações de moradores, tem todo tipo de organização. A gente usa esse nome terceiro setor para ONGs, para entidades filantrópicas, para partidos políticos, para uma série de organizações que não são nenhuma e nem outra coisa em termos de Estado e mercado. Então essas três entidades hoje é que formam o que nós chamamos de fatores de produção, por assim dizer, né, do bem público.
tanto o Estado, quanto a iniciativa privada, quanto o terceiro setor estão envolvidos na provisão dos bens públicos. E nessas três esferas, professor, ainda cabe ao Estado buscar o equilíbrio desses interesses, assim, dessa demanda, e até que ponto ele consegue gerar esses conflitos, né? Eu tenho o mundo empresarial, o mercado buscando os seus interesses, tentando avançar, por exemplo, nas leis trabalhistas, até que ponto as leis trabalhistas também impedem o crescimento do mercado, que prejudica o próprio Estado. Parece um ciclo de tensão, né? Mas assim, por um lado, o Estado criou, né, da década de 90 para cá, nessa reforma, as agências reguladoras. Então, o Estado mantém o seu papel regulador, com uma certa autonomia, porque ele vai regular o próprio Estado, a agência e a iniciativa privada. Então ele tem essa isenção, né, uma tentativa de ser mais imparcial. Ao mesmo tempo, o terceiro setor contribui dentro das suas iniciativas para agrupar esses diferentes interesses, que ele está muito próximo. Então ele acaba se valendo dos recursos do Estado para poder atender aquilo que está na sua porta. Então, de certa forma, a gente vê que o Estado permanece, mas com novos agentes, com um papel de mais articulador e não o provedor único e absoluto de todas as etapas de um serviço público. É uma nova fase é uma nova etapa que ele alcança na maneira de se conceber, que parece trazer um equilíbrio maior, chegamos à fase do Estado mínimo, que lá, né, não tinha grandes responsabilidades, de repente ele criou uma bolha gigantesca e foi avançando, e agora meu papel, na verdade, é equilibrar as forças. Isso, e na verdade esse tamanho que é dinâmico, porque ele vai mudar conforme as necessidades da sociedade e conforme essa sociedade se articula e se organiza. Porque quanto mais ela estiver organizada, menos vai precisar dessa intervenção do Estado na base, né? As pessoas por um lado, não que elas vão pelo lado do mercado suprir suas necessidades, mas elas, pelo seu aparato de comunidade, vão conseguir organizar melhor suas demandas e aí reforçar a sua representatividade nas casas legislativas. Então, a estrutura pode continuar a mesma, mas a forma de inserção dessa população é que é diferente. E aí faz o papel ter nova postura. Não é à toa que na própria Alemanha a gente tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. Por quê? Porque a população não aceita uma cama que é feita com uma madeira nativa. A população não aceita, ela refuta. Então, o que o governo faz? Eles dizem, olha, aqui no país, para entrar móveis, a gente precisa da origem dessa madeira. Já alcançou um estágio de equilíbrio muito avançado, né? Onde a gente vê que nós estamos tendo em discussões maiores e que parece que quando vem essa participação, daí um setor do mercado se levanta para impedir esse equilíbrio, vem um outro setor ambiental que já vem, pera lá. Parece que a gente está vivendo na nossa sociedade brasileira um período ainda faltou encontrar esse norte. De fato, embora a gente tenha uma realidade que é efetiva de três agentes fundamentais, o Estado é o responsável último. Né? Qualquer coisa que aconteça. Vocês se lembram daquele problema que aconteceu em São Paulo com o metrô, lá quando afundou, né? Aquilo lá foi uma licitação pública, havia uma empresa que venceu aquela licitação, ela estava produzindo essa infraestrutura e ocorreu aquele negócio. Agora, quem teve que prestar conta na hora que deu aquele negócio lá? Foi o próprio Estado. Quer dizer, o responsável último é o Estado. Né? Então, isso não tem escapatória. O Estado tem o seu papel de coordenador geral. E uma política pública só é pública se tem um pé no Estado. Né? Ela não vai ser pública pela provisão simplesmente. Né? A provisão pode ser dos vários fatores. Uma ONG pode prover, né, pode construir, pode produzir um bem público, né? Como uma empresa privada também pode, através de programas do tipo, por exemplo, aqui em Florianópolis nós temos casos de espaços ambientais, assim, praças que são adotadas por empresas. No caso de uma praça dessa adotada por uma empresa, essa praça é pública.
ela não passa a ser propriedade da empresa, ela passa a ser administrada pela empresa. E a empresa não pode interferir ou praticar uma ingerência indevida no Estado. A empresa não pode fazer o que bem entende nesse espaço. O Estado é que é responsável último por o que acontecer lá. Então, a empresa sempre tem que ter uma ligação com o Estado para saber se está cumprindo lei, se não está fazendo alguma coisa errada e cumprindo as políticas públicas. Né? Nós já estamos chegando a um espaço de equilíbrio, assim, no momento que se fala muito que existem problemas, a gente nunca sabe se o Estado ele deve estar mais presente, ser maior, ou se o Estado deve ser menor. Nós temos correntes políticas que divergem, que disputam isso, né? Nós nunca chegaremos ao modelo ideal? Não, isso não existe. Só porque a sociedade é muito... A professora Patrícia já falou, né, que isso é dinâmico. Cada sociedade está permanentemente estabelecendo uma resposta para aquela sociedade naquele momento histórico. Quer dizer, ele pode ter diferentes tamanhos em diferentes momentos. Quando se fala, então, professor, que esse modelo já falhou, está sendo equivocado? Por causa que a sociedade vai trazendo essas transformações, ou o senhor acha que não? Pera lá, nós já tivemos modelos que não deram certo? Sim, tem modelos que não deram certo, ou deram certo num certo período e não dão certo em outro. Não atende mais as... não dão certo em outro momento. Né? Por exemplo, na década de 50, a ONU e os organismos da ONU recomendavam aos países subdesenvolvidos que criassem empresas públicas, já que não existia capital privado para produzir o desenvolvimento do país. Mas como é que o Estado ia se manter? Isso foi uma orientação internacional. Né? A ideia desses organismos internacionais era de que, já que esses países não têm capitais privados, o Estado pode reservar parte dos seus recursos públicos e criar empresas. A nossa Petrobras nasceu assim, porque não havia capitais privados. E a ideia de que houvesse no futuro uma devolução desses capitais para o privado e usasse aquele recurso para o bem público estava presente lá. Então, lá não se falava em privatização, mas se previa a privatização. Né? A própria iniciativa política que ocorreu naquele momento previa uma privatização posterior. Agora, na medida em que o Estado começa a criar empresas, ele também começa a ter um papel de mercado muito forte. Ele assume papéis de mercado e está esquecendo papéis dele. Né? O exemplo do meio ambiente é fantástico, mostra que os Estados é que deviam ter descoberto, ou deviam estar antenados para perceber, antes de qualquer outra esfera da sociedade, que o sucesso do capitalismo estava produzindo a desgraça, né? Com a destruição do meio ambiente. Esse é um exemplo que a gente tem de uma verdadeira tensão, né? nas esferas, né? O mercado querendo explorar, de repente acabar com a sua demanda, essa matéria-prima, que também um outro lado defende que não podemos tocar nisso, né? Onde chegaremos, como chegaremos no papel regulador, né? A discussão entre Estado mínimo e Estado máximo é uma discussão... Passa por essa... porque na verdade o que cada sociedade tem que produzir é o Estado necessário àquela sociedade, naquele momento histórico. Se é máximo, se é mínimo, isso não faz muito sentido. Né? E, aliás, por falar em tamanho de Estado, nós também temos que falar em tamanho de mercado. Isso ninguém fala. Mas o mercado também tem que ser regulado. Hoje o mercado não é mais um mercado livre, ele é um mercado politicamente regulado. E tanto é verdade que quando há uma crise, o que o mercado faz? Mercado? Quem salva o mercado? Né? Nós estamos cansados de ver histórias. Logo a FURB deve se federalizar. Né? Um exemplo aqui perto da intervenção do Estado numa instituição, né, privada. Também uma discussão em Lages também, né, com a Uniplac, né? Então, o Estado tem que salvar a iniciativa. Pois é. Isso, se a cidadania não está profundamente envolvida, pode haver forças de grupos que encaminhem o Estado para certas direções, e outras questões fundamentais da sociedade são deixadas para trás. Por quê? Por causa da falta da participação. A gente volta para a participação, que deverá apontar esse Estado necessário, né? Como que nós vamos então fazer acontecer, e voltamos ao conceito original que nós somos o Estado. Isso. Bom, nós faremos um breve intervalo no Gestão em Foco e voltamos em instantes para o quarto e último bloco, falando sobre a formação destas mulheres e homens que estão a serviço do Estado, os administradores públicos.
volta com o programa Gestão em Foco, falando sobre a administração pública, a demanda do Estado, o seu papel, o nosso papel enquanto cidadão perante esta grande força que serve para promover o bem comum. E diante desse bem comum, professor, existem aqueles profissionais que estão cada vez se qualificando mais, são os administradores públicos, né? Qual o papel deles diante desse desafio social? Dentro da formação que a gente propõe, Caí, eles têm um aparato técnico muito forte, para não ficar nesse vício, né, de decisões... Aquilo que estávamos falando até agora, né? Desses... Eu vou dizer apolíticas quase, né? No sentido pejorativo, mas eles têm essa visão da necessidade de representar a sociedade e saber conciliar esses diferentes interesses, esse jogo, essa articulação, sem tornar os fins privados predominantes aos fins públicos. Então, dentro dessa formação é que eles vêm com uma visão mais ampla dessa sociedade. Não é o mercado, não é o Estado, não é o terceiro setor, é a conjunção desses elementos. Então, eles conseguem, de alguma forma, dosar, ter um medidor melhor e fazer uma abordagem mais ousada, tentando mexer essas estruturas tão prontas, tão arraigadas, tão pesadas que hoje nós vivemos. Aos poucos essa visão, esses profissionais vão conseguir disseminando essas práticas, essa cultura nos atuais funcionários públicos, nos atuais servidores públicos? Essa é a nossa pretensão, né? Ter uma legião de um pensamento novo, né? A gente, no curso, a gente passa mais do que conhecimento, a gente tenta incutir uma série de novos valores nesses alunos. E aí, de certa forma, eles saem muito mexidos, porque a gente acaba ouvindo ao longo do curso os relatos dos alunos dizendo assim: nossa, eu entrei nesse curso totalmente longe da política e hoje eu já me interesso, hoje eu me sinto uma pessoa melhor como cidadão. Então, quando a gente ouve isso, a gente vê que está tendo repercussão toda essa nossa preocupação com a postura do aluno como aluno, de cuidar do patrimônio que é dele dentro da própria universidade, dele sair e participar da sua associação de bairro. Então, isso é um embrião que está se formando, né? Que está tomando uma força. Mas isso a gente vai ver no dia a dia mesmo. Não é só quando formado, é desde já como aluno, o papel dele como cidadão. E ele vai levar isso para o espaço que ele ocupar, independente se seja dentro de uma carreira pública, numa empresa privada conduzindo projetos sociais, dentro de uma associação de bairro, dentro de uma organização, né, não governamental de repercussão internacional, até como consultores da área pública, eles têm daí importantes papéis dentro dessa filosofia, dessa essência de ser o melhor cidadão. Professor, até porque essa visão destes que se preparam para a área pública, quiçá muitos deles tornem-se funcionários públicos, sim, que serão eles, que o funcionário público tem essa missão que falávamos também num dos blocos, essa missão de manter as políticas públicas, propagar, promover a progressão destas políticas públicas, né? É isso que a gente espera que tome conta das nossas, aquela antiga esperança, repartições públicas, né? Essa imagem negativa, de fato, ela é comum em muitos países. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e via lá como eles pintavam o funcionário público, também era muito feio. Agora, voltando um pouquinho à nossa história, nós começamos o curso em agosto de 2004. Naquele momento havia no Brasil em torno de uma dúzia de cursos de administração pública. Hoje nós temos quase 200. Quer dizer, é uma mudança significativa, porque se descobriu que a administração pública era outro campo. Até ali se confiava no economista, no administrador de empresas, essa visão econômica predominava. O contraciclo começa ali. Nós não sabíamos disso, nós enquanto participantes da história daquele momento, de criar o curso e enfrentar as primeiras dificuldades, sem professor, o aluno chegando e dizendo: o que é isso, o que eu vou fazer quando tiver diploma? O aluno fazia essa pergunta, por quê? Porque na cabeça dele, a estrutura da administração pública está aí, está funcionando. Se não tem gente preparada para a administração pública, mas tem gente lá que está fazendo isso. Quem são que está fazendo? Não é a gente, não somos nós. Então, até essa dificuldade de fazer o próprio candidato que vinha entender que esse é um campo que tem uma natureza própria, distinta, né? Foi um tempo, foi ali pela terceira, quarta turma que começou a haver uma consolidação. E começou a crescer
Esse livro, inclusive, nós usamos ele desde o começo, desde a terceira turma, um ano depois do início do curso. Nós descobrimos esse livro, traduzimos e foi um livro que a própria editora não teve interesse. Vamos mostrá-lo aqui, professor Rodney, vamos. A própria editora não teve interesse em publicar o livro na época. Traduzido. Foi só no final de 2009 que ela se interessou. Essa aqui já é a 6ª edição americana. Nós começamos com a 4ª. E a grande novidade dessa edição em particular é justamente o conceito de governança democrática em rede, que é um tópicozinho que a gente também está pensando em dizer algumas palavras em relação à formação do nosso estudante hoje. A governança democrática em rede, quer dizer, o esforço de governo feito por esses 3 setores, usando as tecnologias que nós temos hoje, as tecnologias da informação, né? As plataformas de governo, né? Trabalhar com a interoperabilidade. Então, a gente tem recursos muito mais avançados, o que favorece daí uma atuação muito mais consistente desses administradores públicos. Então, nessa tentativa de manter esse quadro técnico, eles vão ter uma qualidade muito melhor para se tomar essas decisões e dar o amparo para o político poder conduzir o negócio público. Promovendo também essa participação, essa presença do público, do cidadão, nessa esfera. Eu acho que o próprio político pode ganhar com essas tecnologias hoje. É um desafio para nós, como escola, né, de alguma forma, através dessas novas tecnologias, puxar o político para dentro desse campo do conhecimento da administração pública. Eu só uma coisa até que eu abri aqui para a gente, antes de encerrar o programa. A professora falou, muitos dos alunos já vão despertando, já se tornam cidadãos mais atuantes nas suas esferas comunitárias, associações, mas muitos também indo aos partidos políticos se fazer presente, levando essa discussão para dentro dos partidos, né? Mas há um movimento inverso também, já os políticos que acordam que precisam se adequar, mudar a sua postura, procurarem o curso, ou ainda está meio lento? A gente teve a semana passada, inclusive, uma reunião com o secretário de Estado, o Felipe Melo, justamente para buscar uma parceria com a escola, para criar o estágio nas secretarias de desenvolvimento regional de todo o Estado, para que o nosso aluno tenha um campo de estágio, mas não isso, mas para ajudar a profissionalização das SDRs. Então a gente tem os dois lados, o reconhecimento do campo por parte dos gestores públicos já estabelecidos, políticos, né, e também das organizações já do Estado, e também a busca pelos alunos por esses espaços de maior representatividade. E temos agora também a escola de governo, né? Tivemos uma experiência anterior de escola de governo, que era promovida a partir lá de São Paulo, como é que era o nome, do Coders Comparato, né? Que começou a organizar, e que se tratando foi o segundo estado, na década de 90 já, que o professor Jacó Anderle encabeçou aqui por vários anos, que era um esforço de trazer os candidatos a postos eletivos para discutir a administração pública. Agora, o governo anterior do Estado criou a escola, a ENA Brasil, né? Com um convênio com a França. Só que ali, me parece que, por enquanto, são só os profissionais, não são ainda os políticos que estão sendo convidados a participar. Seria interessante se também abrisse uma janela, né, para trazer os próprios interessados nas eleições, né, participar disso. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria uma última fala dos nossos convidados, assim, de que maneira nós falamos sobre essa dimensão da administração pública para a sociedade, os benefícios, o papel do Estado em ser esse agente regulador, esse agente que deve se moldar às necessidades. Mas diga agora de que formas, para a gente encerrar, quem está em casa nos acompanhando, de que maneira o cidadão deve, sim, ajudar a depurar, a tornar esse Estado melhor, essa administração pública mais eficaz? Não tem saída, é só participação. A palavra é simples, mas o desafio é imenso. É como uma reunião de condomínio. A nossa cultura não prega nem a participação em reunião de condomínio, né? E aí o condomínio é uma imagem do bem comum. Quer dizer, o Estado é o nosso condomínio. Professora, e sem desanimar, né? Eu diria que é a gente acreditar e que a gente pode fazer um país que a gente sonha. Porque não adianta a gente ficar deixando os políticos criarem esse futuro se a gente não participar deles. Então, eles só vão conseguir se a gente, de fato, acompanhar tudo que está sendo feito. Então, é acompanhar, mas, sobretudo, acreditar.
Bom, obrigado. Agradeço a professora Patrícia Vendramini pela presença, professor Francisco Hedman, agora pronunciei correto? Heidemann. Professor, obrigado pela sua presença também. Obrigado. Esse foi o programa Gestão em Foco de hoje, que trouxe para você elementos sobre a administração pública, o papel do Estado, mas como temos falado a cada encontro, que ele auxilie a nós, você e eu, a nos tornarmos cidadãos atuantes, porque, como a professora falou, a política só vai mudar, o Estado será melhor se a nossa presença for constante. Até o próximo programa com um novo tema sobre a administração pública.